Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, ótima quarta-feira a todos. Alexandre de Moraes, o nome indicado por Michel Temer para assumir a vaga deixada por Teori Zavascki no STF. Ele merece ou não algum crédito da sociedade organizada? Podemos ou não podemos confiar na atuação de Alexandre de Moraes? Ele não era o candidato preferido dos movimentos democráticos que, inclusive, levaram ao presidente Michel Temer, junto comigo, uma carta apoiando Ives Gandra Martins Filho, especialmente pela qualidade jurídica de Ives Gandra e também pelo perfil conservador, o que daria um pouquinho mais de equilíbrio ao Supremo. Quando você vê um Supremo que acha que pode legislar, que acha que pode abrir caminho para a legalização do aborto, que acha que pode abrir caminho para a legalização de maconha e cocaína, como o próprio ministro Barroso citou aí numa entrevista ao Jornal Globo. Aí a gente precisa pensar duas vezes e tentar equilibrar um pouquinho o jogo. Mas Alexandre de Moraes foi o escolhido, foi o indicado, é amigo de Michel Temer, é da confiança de Michel Temer. Claro que, no primeiro momento, os movimentos democráticos, a sociedade organizada, acabou aí descendo uma série de críticas em cima de Alexandre de Moraes, inclusive essa que vos fala. E como é que a gente faz para saber se o perfil pode ou não se adequar àquilo que a gente precisa dentro do STF? Eu já disse para você e repito, fui ouvir a turma da Lava Jato, fui ouvir a turma do Ministério Público Federal e fui procurada por juristas independentes, incluindo um que eu confio e confio bastante, você vai se lembrar dele, Fábio Medina Osório. Ele que foi o advogado-geral da União e a época em que saiu numa queda de braço aí com Eliseu Padilha, eu fiz um vídeo dizendo, cai o primeiro-ministro, do governo Temer, que caiu por ser honesto. Ele caiu por, de fato, tentar punir as empreiteiras do Petrolão, por fazer o que era certo e correto. E numa queda de braço com Eliseu Padilha, acabou perdendo a queda de braço, saiu do governo Temer, mas deixou ali, mesmo no curto tempo que ficou, um legado, e um legado importante dentro do governo. Fábio Medina Osório é um homem que, até se prove o contrário, tem conduta ilibada, fez carreira dentro do Ministério Público e ele mesmo me disse o seguinte, Joyce, podemos confiar na atuação de Alexandre de Moraes. O Alexandre serve para minha simpatia? Não, não serve. Arrumou bastante confusão no Ministério da Justiça, bastante brigas, mas segundo as informações do Ministério Público Federal e da Lava Jato, ele não tentou interferir em nenhum momento na Lava Jato. E esse é um fator crucial e que a gente deve levar em conta. Nós não podemos ter um ministro lá que interfira negativamente na Lava Jato. E aí você me diz, Joyce, para de ser bobinha. Quem é o relator da Lava Jato é o Fachin. Agora, há decisões tomadas pelo plenário do Supremo que podem interferir diretamente na Lava Jato. Inclusive, a questão da prisão em segunda instância, que, nesse momento, os votos são a favor do Brasil, 6-5, mas que um ministro novo poderia virar o jogo. Alexandre de Moraes já se comprometeu, já deixou aí espalhar a informação de que não votará para derrubar, para mudar esse voto, para mudar esse placar, que ele é a favor da prisão em segunda instância, a favor da prisão daqueles que são condenados por um juiz e depois por um colegiado. E isso faz bem para o Brasil, isso é um dos pontos essenciais para a Operação Lava Jato. Pois muito bem, ele começou hoje a fazer lobby, conversar lá com os senadores, o tete-a-tete, disse que vai visitar de forma protocolar os 81 senadores, porque Alexandre de Moraes vai passar pela sabatina. E a sabatina não deve ser muito fácil, não, no Senado Federal, inclusive por conta de todas as críticas que aconteceram logo depois da nomeação dele. Mas o Fábio Medina Osório me mandou algumas frases que eu quero ler para você. Entre elas, confio que o Alexandre de Moraes honrará a toga que foi do ministro Teori Zavascki. Contra Alexandre, não há absolutamente nada que o desabone, que desabone a sua conduta. Deve-se repudiar qualquer tentativa de calúnia ou difamação nesses processos políticos. Trata-se de um jurista sério que sempre se mostrou digno das funções que exerceu. Os dois se conhecem desde 1991, foram contemporâneos no Ministério Público, ele em São Paulo e o Medina no Rio Grande do Sul. Então, gente, eu gosto de trazer para você essas informações de bastidores para que você tenha o todo da coisa, Repito,
o Alexandre de Moraes, por ter esse perfil político, por ser filiado ao PSDB, já pediu desfiliação, né? Por ser filiado ao PSDB, por estar dentro do governo e por contradizer uma tese que ele mesmo escreveu há 17 anos, dizendo que cargos de confiança não deveriam ocupar uma vaga no Supremo. Por tudo isso, esses movimentos, essa parte considerável, esse naco considerável da sociedade organizada disse não ao nome dele nesse primeiro momento. Em relação à tese em que ele disse, escreveu lá, não pode ocupar. Então agora ele vai ter que vir a público e dizer o seguinte: mudei de ideia, me enganei, não é bem assim. Essa satisfação ele precisa dar à sociedade, nós precisamos ouvir. Mas saber de juristas qualificados, independentes, saber de integrantes da Lava Jato e saber do Ministério Público Federal que essas figuras estão dando um voto de confiança a Alexandre de Moraes é algo que dá para, num primeiro momento, a gente respirar aliviado, né? Enquanto isso, vamos ficar vigilantes o tempo todo, em todo momento. Com o Supremo que nós temos, nós não podemos piscar um único olho em nenhum momento. É isso, pessoal. Curte, espalha, compartilhe e discuta essa questão comigo, né? Afinal de contas, eu tenho dito e repetido, né? O grande segredo é fazer a pessoa errada no lugar errado, fazer a coisa certa. Esses juristas me dizem que Alexandre de Moraes tem a qualificação não só técnica, mas moral para assumir essa vaga no Supremo, né? Que as questões envolvendo denúncia de propina, coisas ligadas ao PCC não passam de calúnia. Pois muito bem, que se investigue, que se prove, né? E se esses juristas apoiam, se a Lava Jato apoia, a gente acompanha aqui de fora com os olhos bem abertos, mas com um pouquinho mais de tranquilidade. Tchau, pessoal.